Ninguém sabe exatamente quando essa história começou. Mas em alguns cantos obscuros da internet, existe um ritual estranho envolvendo um elevador. Um ritual simples, que qualquer pessoa pode tentar. Apenas apertar alguns botões. Mas quem já tentou, diz que o elevador pode parar em um andar que não existe. E quando as portas se abrem, você não está mais no mesmo lugar. Alguns dizem que é outra dimensão. Outros dizem que é um lugar onde algo está esperando. E o pior de tudo é que algumas pessoas que tentaram esse ritual nunca mais voltaram. Essa história aconteceu com Lucas, um estudante de 23 anos que sempre foi fascinado por mistérios da internet. Ele passava horas navegando em fóruns estranhos, lendo histórias de coisas inexplicáveis, lendas urbanas e rituais proibidos. Até que em uma noite comum, ele encontrou algo diferente. Um post antigo em um fórum abandonado. O título dizia apenas "O Ritual do Elevador". No começo parecia apenas mais uma história assustadora da internet. Mas quanto mais Lucas lia, mais aquilo parecia real. O texto dizia que qualquer prédio com pelo menos 10 andares poderia ser usado. Mas havia regras. Regras muito específicas. Primeiro, entrar sozinho no elevador. Depois apertar os botões em uma sequência exata. 4º andar. 2º andar. 6º andar. 2º andar novamente. 10º andar. E então, algo estranho aconteceria. Antes de chegar ao 10º andar, o elevador poderia parar no 5º. Se isso acontecesse, uma mulher entraria. E ali estava a regra mais importante de todas. Nunca fale com ela. Nunca olhe diretamente para ela. Por quê? Ela não é humana. Lucas riu quando terminou de ler aquilo. Parecia apenas mais uma creepypasta inventada para assustar pessoas. Mas ainda assim, algo naquela história ficou preso na mente dele. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse arrogância. Ou talvez fosse apenas uma decisão muito ruim. Perto da casa de Lucas havia um prédio antigo chamado Residencial Aurora. A maioria dos apartamentos estava vazia. À noite, o prédio ficava praticamente abandonado. Era o lugar perfeito para testar o ritual. Já passava da meia-noite quando Lucas entrou no saguão do prédio. O lugar estava silencioso. As luzes do corredor piscavam de vez em quando. E no fundo do corredor estava o elevador. Antigo, com portas de metal desgastadas. Lucas respirou fundo e apertou o botão. Depois de alguns segundos, Jim, as portas se abriram lentamente. Ele entrou. O elevador era pequeno. As luzes tinham um tom amarelado fraco. Lucas pegou o celular e abriu novamente a sequência do ritual. Talvez fosse apenas uma brincadeira. Talvez nada acontecesse. Mas ele decidiu seguir exatamente como o post dizia. Ele apertou o primeiro botão. 4º andar. As portas se fecharam. O elevador começou a subir. Jim, nada aconteceu. Lucas apertou o 2º botão. 2º andar. Depois, 6º andar. Tudo parecia completamente normal. Até que o elevador voltou novamente para o 2º andar. Naquele momento, as luzes piscaram. Apenas por um segundo. Mas foi o suficiente para deixar Lucas desconfortável. Ele ignorou aquilo. Talvez fosse apenas um problema elétrico. Agora faltava apenas uma parte. Lucas apertou o botão do 10º andar. As portas se fecharam novamente. O elevador começou a subir. Mas dessa vez, mais devagar. Muito mais devagar. O silêncio dentro do elevador parecia pesado. E então, o elevador parou. Lucas olhou para o painel. 5º andar. Ele franziu a testa. Ele não tinha apertado aquele botão. As portas começaram a se abrir lentamente. O corredor do lado de fora estava completamente escuro. Nenhuma luz. Nenhum som. Apenas escuridão. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Então, ele ouviu algo. Passos. Lentos.
arrastados. Alguém estava vindo pelo corredor. Uma mulher apareceu na entrada do elevador. Ela tinha cabelos muito longos. Longos demais. Eles cobriam quase todo o rosto. Ela entrou no elevador em silêncio. Lucas imediatamente lembrou da regra: não falar, não olhar, não interagir. O ar dentro do elevador ficou pesado. Muito pesado. Então, a mulher falou, com uma voz baixa, distorcida: você está indo para outro andar. Lucas ficou imóvel. Ele não respondeu. O elevador começou a subir novamente. Mas algo estava errado. Muito errado. Lucas olhou para o painel. Os números estavam passando, mas não faziam sentido. 11, 12, 13. Aquele prédio só tinha 10 andares. O coração de Lucas começou a bater mais rápido. A mulher deu um pequeno passo em direção a ele. Muito devagar, como se estivesse observando cada movimento. Então ela disse novamente: você não deveria estar aqui. As luzes começaram a piscar violentamente. O elevador tremeu levemente. E então, ele parou. Jim. As portas começaram a se abrir. Lucas olhou para fora e percebeu imediatamente. Aquilo não era um andar normal. Do lado de fora havia um corredor enorme, escuro, com luzes vermelhas fracas no teto. Não havia portas. Não havia janelas. Apenas um corredor infinito desaparecendo na escuridão. O silêncio era absoluto. Lucas sentiu um medo que nunca tinha sentido antes. Algo naquele lugar parecia errado. Muito errado. Então ele percebeu outra coisa. Algo estava se movendo na escuridão. Muito longe no corredor. Uma silhueta. Alta. Distante. Mas se aproximando lentamente. Como se tivesse percebido que Lucas estava ali. Atrás dele. A mulher sussurrou: agora, ele sabe que você está aqui. O pânico tomou conta de Lucas. Ele apertou desesperadamente o botão do térreo. As portas do elevador começaram a se fechar. No último segundo, aquela coisa no corredor pareceu se mover mais rápido. Muito mais rápido. As portas se fecharam completamente. O elevador começou a descer violentamente. As luzes apagaram. Por alguns segundos, houve apenas escuridão e silêncio. Quando as luzes voltaram, o elevador parou. Jim. As portas se abriram. Lucas estava novamente no saguão do prédio, como se nada tivesse acontecido. Ele saiu do elevador correndo, sem olhar para trás, sem parar, sem pensar. Naquela noite, ele jurou que nunca mais voltaria àquele prédio. Mas antes de dormir, Lucas foi ao banheiro lavar o rosto. Quando levantou os olhos para o espelho, seu corpo inteiro congelou, porque refletida na escuridão atrás dele, estava a mulher do elevador, parada, observando. E dessa vez, ele podia ver o rosto dela. E ela estava sorrindo. Algumas pessoas dizem que o ritual do elevador é apenas uma história da internet. Uma lenda criada para assustar curiosos. Mas outras pessoas acreditam em algo muito mais perturbador. Que existe um andar escondido entre os andares do nosso mundo. Um lugar que não aparece em nenhum mapa. Um lugar que não deveria ser visitado. Porque quando alguém encontra esse andar, algo de lá pode acabar voltando junto.